Olá, meu querido aluno, minha querida aluna, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à disciplina Fundamentos do Mercado de Trabalho. Essa disciplina é parte da grade curricular do curso de Administração da Fundação Universidade Federal de Rondônia, Núcleo de Ciências Sociais Aplicadas, campus da cidade de Porto Velho. Dou boas-vindas a todos vocês. Já informo que esta aula gravada ela é conteúdo complementar à aula presencial. Então, não dispensa a presença dos alunos às aulas em sala de aula no presencial. Mas também aqui é uma oportunidade de colocarmos o conteúdo desta disciplina acessível para todos que tiverem interesse sobre essa temática, do modo como ela é abordada por mim, docente da disciplina, e também o componente curricular com que nós estratificamos, nós selecionamos para compor a ementa do curso de administração da Fundação Universidade Federal de Rondônia. A minha audiodescrição é: sou homem vestindo camisa azul claro, gravata azul escuro, um terno cinza, sapatos pretos, cabelos levemente grisalhos, cor parda, e estou em um ambiente de gravação em que há ao fundo uma TV projetando uma imagem com os slides, um painel em tom cobre e uma mesa preta em formato de bancada suportando o meu computador para a apresentação dos slides. Para aqueles que estão me assistindo pelo YouTube, por favor, dê aí o seu like se você realmente gostar do conteúdo e comece a me seguir. Aqui nós vamos postar várias outras aulas, tanto de conteúdos vinculados à administração pública, direito administrativo, direito criminal. Vamos trabalhar também com áreas vinculadas aí às atividades de logística, de operações, mais voltadas para a área de engenharia, que são as disciplinas em que eu ministro e que estarão disponíveis e acessíveis a todos que tiverem interesse. Tá? Isso vai levar um tempo, porque eu estou começando agora a movimentar as minhas redes sociais para o ambiente digital de ensino. Então, fica comigo. Ao longo do tempo, aí nos próximos anos, virão muitas novidades em termos de conhecimento e em termos de saberes. Como esta disciplina está estruturada a partir do PPC, o Projeto Político Pedagógico do curso de Administração. Na ementa da disciplina, nós temos como conteúdo para conversarmos, para trabalharmos, estudarmos dentro desta disciplina, os temas Fundamentos da Empregabilidade, onde nós trabalharemos conceitualmente o que é a empregabilidade, entendida a partir de uma visão da administração, e especialmente como ela se aplica na prática, no dia a dia dos administradores e demais pessoas que compõem aí o mercado de trabalho na relação de oferta de mão de obra e demanda por mão de obra por parte das organizações. O segundo tópico da ementa trata dos fundamentos básicos da economia do mercado de trabalho, onde nós traremos a visão da economia sobre a relação de oferta e demanda na relação de trabalho, a partir de algumas teorias que suportarão esta análise para a nossa disciplina. Não são teorias estanques no âmbito das teorias econômicas, e podem haver teorias complementares, e certamente haverão, mas nós selecionamos algumas que são mais relevantes sob a ótica da nossa análise. O terceiro tópico que compõe a ementa dessa disciplina é o tema Fundamentos da Legislação Trabalhista no Brasil. Para este tema, nós vamos fazer um recorte bastante específico, trabalhando ali desde a consolidação das leis trabalhistas, né, até o momento de reforma da legislação trabalhista agora, mais recentemente, no ano de 2017. Então, nós vamos fazer isso de forma bastante superficial, levando você, aluno, a ter uma breve compreensão de como este movimento aconteceu aqui no Brasil, até o movimento atual de mudança na legislação trabalhista, esse processo de flexibilização, de maneira
bastante introdutório. Por que isso? Para o aluno do curso de administração da Fundação Universidade Federal de Rondônia, campus de Porto Velho, que está assistindo essa aula, eu faço aqui um lembrete a vocês, uma observação, de que no currículo de vocês, no terceiro período do curso, vocês têm uma disciplina denominada Legislação Trabalhista e Previdenciária, que vai abordar esse tema com maior profundidade. E neste semestre, agora 2023.1, está sendo ministrada por mim e por professora Andréia. Então aqui será uma visão introdutória sobre o tema Fundamentos da Legislação Trabalhista no Brasil e flexibilização da legislação trabalhista, que vem até a reforma trabalhista de 2017. Por que de forma bastante introdutória? Porque vocês terão uma disciplina específica para trabalhar essa temática. Posteriormente, nós vamos falar de FGTS, PIS e PASEP, também de maneira introdutória, porque isso vai ser abordado lá na disciplina do terceiro período. Mas aqui vocês já vão tendo uma noção conceitual de aplicação, o fundamento político de seguridade que foram constituídos e implantados aí essas garantias sociais ao trabalhador. Por fim, nós vamos falar do Conselho Nacional de Administração, que é o Conselho Federal de Administração, a partir da constituição da profissão regulamentada no Brasil, na década de 64, até o momento atual, como a administração se desenvolveu, trazendo todo o histórico evolutivo da educação para a administração, e entendendo que nós, enquanto ciências gerenciais, em âmbito mundial, estamos bastante desenvolvidos, fomos pioneiros também na implantação dos cursos de administração, trazendo o histórico e o papel da ESAM, a Escola Superior de Administração e Negócios, né? Administração e Negócios, ESAM, que foi implantada no Brasil, é a primeira escola de negócios da América Latina, foi implantada no Brasil na década de 40 ainda. Então vejam, logo que a administração começa a se estruturar como ciência em âmbito global, o Brasil já faz parte, já participa desse processo e por isso nós temos aí um desenvolvimento teórico, científico e gerencial bastante significativo, bastante representativo em âmbito global, em âmbito mundial. E o último tópico da ementa, que vamos voltar lá para a CLT e abordar o capítulo que trata dos sindicatos, falar um pouco sobre os sindicatos, a sua forma de organização, de composição, quem pode participar, o que são sindicatos, o que são federações, o que são confederações, como eles estão organizados, para te levar a um entendimento mais amplo sobre a temática sindicatos. Mas, a meu ver, o conteúdo desta ementa não aborda um aspecto bastante relevante do mercado de trabalho atual, que é o mercado de trabalho digital. Ainda que os temas estejam postos na ementa de modo geral, aqui eu vou dar ênfase nessa disciplina ao âmbito de trabalho digital e como este mercado, que vem aí se consolidando com grandes transformações e rupturas ao longo dos últimos 30 anos e mais fortemente neste século, como que ele tem provocado aí mudanças, novas aprendizagens, como que este cenário, este ambiente de negócio e também na relação de oferta e demanda de mão de obra tem exigido um novo comportamento daqueles que são trabalhadores, daqueles que têm a força de trabalho para ofertar ao mercado, incluindo a cultura maker, aquela ação que é uma aprendizagem, um desenvolvimento de competências baseados no modo de fazer, ou seja, aprender fazendo, desenvolver habilidades e conhecimentos fazendo. Também uma trajetória do desenvolvimento profissional, especialmente o desenvolvimento profissional partindo para as carreiras híbridas ou os profissionais com múltiplas carreiras. E aqui eu vou falar um pouco sobre a minha trajetória profissional, buscando não me evidenciar aqui, mas desde a área de
exatas e tecnologia, a engenharia, passando pela área de saúde e, posteriormente, a área de educação e o segmento do direito, também alguns segmentos no direito, incluindo os estudos da criminologia, do direito penal, do direito administrativo. Então, vejam, nós estamos falando de um profissional do século XXI, aquele que transita por diferentes áreas e muitas vezes trabalhando em carreiras diferentes. O trabalhador do século atual, ele pode ser pela manhã um advogado, no período da tarde um instrutor de yoga, por exemplo, e à noite um chefe de cozinha de um restaurante bastante renomado, referenciado e com classificação de indicadores de qualidades elevados, né? Então vejam, é este o cenário atual que nós estamos vivendo e isso envolve a característica aí de uso das novas tecnologias, o desenvolvimento de competências híbridas e transversais, onde nós vamos olhar para o futuro e dizer qual é a carreira que nós temos ou quais as carreiras que nós temos como possíveis projeções para as próximas décadas. E nisso nós vamos abordar já na primeira aula um cenário estabelecido pelo Banco, o Fórum Econômico Mundial, né, em que traça algumas perspectivas para a próxima década a partir de 2017, e a gente está aqui em 2023 e estamos vendo um cenário de consolidação dessas projeções acontecendo em conformidade como projetado lá em 2017 pelo Banco Fórum Econômico Mundial. Não o Banco Econômico Mundial, mas o Fórum Econômico Mundial. Tá? Então vamos começar efetivamente o conteúdo. Quero dizer a vocês, reforçando aqui, eu estou no Instagram, estou no Facebook, estou no Twitter. O Twitter menos movimentado, mas vou começar a movimentar. Para você que está assistindo essa aula aqui no YouTube, já curta e acompanhe. Você terá muitas novidades ao longo dos próximos meses sendo lançadas nessa plataforma digital. Então, eu chamo a atenção de vocês para o primeiro movimento aqui de análise sobre o mercado de trabalho. E aí, metaforicamente, vamos para um período bastante distante do nosso. Houve um período histórico em que o ambiente estava bastante equilibrado, com grandes players, alimentação para todos, a competição era acirrada, mas equilibrada, de modo que todos os players já conheciam as regras do jogo, então os jogadores sabiam como jogar dentro daquele ambiente em que eles estavam vivenciando, mas, de repente, nós temos uma grande ruptura. E que momento era este em que eu estou falando? Estou falando do período geológico Jurássico, em que os dinossauros viviam em um processo de equilíbrio, mas, em um dado momento, vem uma grande crise. E que crise é essa? O Big Bang. E aí? O que aconteceu? Como resultado desta crise, os dinossauros se tornaram peças de museu. Nós temos aí esqueletos expostos ao longo do mundo e a geologia, a arqueologia, tem feito grandes descobertas sobre, em relação aos fósseis desses grandes animais que viviam em um período histórico que era de harmonia e de equilíbrio. E assim, nós entendemos que a lição ensinada por Darwin, ela também se aplica aos mercados de trabalho ou ao mercado de trabalho, falando como um macrosistema que inclui todas as relações trabalhistas, as atividades trabalhistas. Qual é a lição que esta mudança, e trazendo como metáfora para a nossa análise do período geológico Jurássico, nos ensina hoje, em pleno século XXI? Que não são as espécies mais fortes, nem as mais inteligentes que sobrevivem, mas sim aquelas que melhor se adaptam às mudanças que ocorrem no ambiente. E deste modo, nós percebemos que também nas organizações isso vem acontecendo e se aplica a nós trabalhadores que fazemos as organizações acontecerem. Porque as organizações elas são feitas por pessoas. Desse modo, nós precisamos nos adaptar
as mudanças, as transformações nos mercados que são provocadas por nós, humanos, e agora estamos entrando num ambiente totalmente desconhecido, não sabemos quais são os reflexos dessas transformações, que agora é um novo movimento, que é o da inteligência artificial, a máquina com autonomia para o aprendizado e também para a produção de novos conhecimentos e a sua própria gestão do conhecimento. Então, nós estamos entrando em um momento em que a inteligência artificial está totalmente autônoma, ao menos enquanto parâmetros de produção de conhecimento, uso do conhecimento e controle do próprio movimento de produção do conhecimento. Mas se nós olharmos pouco para trás, em um momento histórico não tão muito distante, nós vamos falar aí das viradas de século, lá indo da década de 90, mais final da década de 90 para o início dos anos 2000, nós vimos que muitas organizações, muitas corporações, elas desapareceram do mercado exatamente por esta incapacidade de adaptação. Eram gigantes do mercado, eram potências mercadológicas que desapareceram do mercado de trabalho. Cito aqui algumas, trago no slide algumas, como por exemplo a BlackBerry, que em termos aqui da logo da marca, One Brand, One Promise. Ou seja, uma marca, uma promessa. O que nós temos em relação à BlackBerry? A BlackBerry era a empresa de tecnologia de voz, telefonia, que atendia a Casa Branca por critérios de segurança, ou seja, era considerado o telefone mais seguro no mundo. E, de repente, nós vemos aí as gigantes como a Apple com o iPhone, a LG com seus smarts, trazendo tecnologias muito mais avançadas e muito mais funcionais que a BlackBerry não conseguiu atender e acompanhar a essas demandas de consumo do mercado e, consequentemente, foi ficando à margem do desempenho e da performance necessária para a manutenção no mercado e chegou agora um movimento que a gente nem sabe o que é um BlackBerry. Provavelmente, você que já nasceu neste século, pode ser que nem tenha ouvido falar nesta marca, que já foi uma gigante. Do mesmo modo, nós trazemos aqui o Orkut, uma grande rede social em determinado momento histórico e que hoje não existe. Salvo engano, em 2011, o Orkut foi descontinuado, encerrou as atividades do Orkut, tendo aí o espaço que o Orkut ocupava, ocupado por diversas outras redes sociais, como o Facebook, Instagram, Twitter, e cada um com uma funcionalidade diferente, mas todos eles atendendo necessidades do mercado atuais. E nada nos garante que daqui um ano estas redes sociais serão as mesmas, no modo com que elas ofertam os seus serviços, serão as mesmas funcionalidades que os clientes desejarão daqui a um ano. Portanto, voltamos para a visão darwinista. São os que melhores se adaptam. E isso se aplica às organizações. Uma grande empresa, e era locadora de vídeos, aí VHS, depois Blu-rays e assim por diante, a Blockbuster, ela teve a Netflix ofertando a venda da Netflix para a Blockbuster, ainda quando a Netflix era uma iniciante, como canal de streaming, e os gestores da Blockbuster disseram, quem é isso? Está nascente, isso daqui não é sucesso, nós temos décadas de know-how e nós somos uma potência global. Nós somos uma empresa norte-americana, mas estamos espalhada por todo o mundo. Então, independente de onde você estivesse, talvez em cidades até pequenas no Brasil, você tinha acesso a uma loja da Blockbuster e acesso aos lançamentos com maior celeridade, ainda como fitas de vídeo VHS e, na sequência, Blu-ray. Mas, de repente, o mundo dos streams muda e faz com que a Blockbuster venha à falência, ficando com uma única loja como uma atividade de memória cultural, como mais um museu do vídeo e do Blu-ray. E a Kodak?
talvez você que é mais jovem não saiba o que é uma foto de papel, um filme fotográfico. E a Kodak era a número 1 neste segmento. Porém, quando as câmeras digitais começam a ser implantadas, a Kodak ela retarda o processo de pesquisa e desenvolvimento na tecnologia que estava nascente, que eram as câmeras digitais. E, de repente, outras gigantes do mercado, como a Toshiba, a Fuji, elas conseguem se antecipar a estas mudanças que a Kodak não fez, mesmo sendo a número 1, e talvez por não acreditar que aquela fosse uma tecnologia que seria rapidamente desenvolvida e nem adotada pelo mercado de imediato, porque também tem essa perspectiva da adoção da tecnologia, e, consequentemente, por não acreditar, a Kodak ficou para trás, indo à falência. Salvo engano, 2014, Tribunal de Nova York, a Kodak recebe aí a decisão, a sentença de falência. Tentou muito, buscou muito alguns segmentos dessas grandes, e são empresas multinacionais, alguns segmentos delas ainda vivem por meio de outras empresas, como, por exemplo, os filmes médicos e filmes radiográficos da construção civil, por meio de empresas que eram coligadas à Kodak, mas a tecnologia para foto desapareceu, porque não existe mais. E este era o grande potência da Kodak. E para nós, por outro lado, nós vemos grandes corporações que tiveram aí as suas tecnologias desenvolvidas e ampliadas, inclusive mudando de segmento de negócio, mudando de área de atuação, se tornando gigantes do mercado. Eu trago como exemplo nesta aula a LG, que sai de uma empresa produtora de produtos para limpeza, para higiene, como nós conhecemos os produtos que nós usamos em nossas residências, em nossas organizações, e se transforma em uma potência da área de tecnologia, trabalhando hoje, salvo engano, essa TV que nós estamos projetando aqui é uma TV LG. Então, dentro das nossas casas, o ar-condicionado aqui do estúdio que eu estou gravando é um LG. Então, dentro das nossas casas, dentro das nossas organizações, é quase impossível não termos uma tecnologia associada à marca LG. E que é uma empresa que sai de produtora de produtos para higiene e limpeza de residências a uma potência global da área de tecnologia. Do mesmo modo, a joalheria mais desejada do mundo, né, está entre uma das mais desejadas, Tiffany Co., sai de uma loja de vendas de produtos utilitários para casa, como porcelanas, talheres e assim por diante, e se transforma nesta mega potência do mercado de luxo, que são as joias. A 3M sai de uma empresa processadora de pedras, uma marmoraria, como nós conhecemos hoje, e chega a uma potência da área de inovação. E haja quem diga que a 3M tem inovações para serem lançadas 50 anos posterior à data atual, já com projeções de lançamento para o futuro, porque o mercado atual não consegue ainda, não tem condições para a adoção dessas inovações. Então precisa haver desenvolvimento ex ante, ou seja, antes ao lançamento, para que a sociedade consiga adotar essas tecnologias que já foram desenvolvidas pela 3M. E a 3M tem desde material para construção civil, residência, tecnologias para a indústria, para a área médica. Então, é uma empresa que tem um portfólio de produtos e serviços em larga escala. E uma outra, a Jacuzzi, que sai de uma empresa de aviação. Eles eram uma empresa de aviação e após um acidente em que um dos acionistas majoritários, um dos sócios, morreu neste acidente, eles mudam completamente de área, param de trabalhar com a produção de aviões e passam a produzir banheiras de hidromassagens e outras formas de banheira, como nós conhecemos aí hoje os ofurôs da vida.
e se torna a número 1 neste segmento. Então eu chamo a atenção de vocês para esses dois lados de uma mesma moeda. Nós temos organizações que eram potências globais e elas desaparecem do mercado, e por outro lado, nós temos organizações que eram pequenas organizações e se tornam líderes de mercado nos seus segmentos. E o que é isso? Nada mais do que a capacidade de adaptação ao longo das décadas e às vezes dos séculos, porque nós pensamos as organizações para a posteridade. Vou trazer exemplos para vocês. Aqui no Brasil a gente tem a comercialização da cerveja Stella Artois em mercados em qualquer lugar. Então você pegue, quando estiver passando em um mercado, mesmo que você não seja um consumidor de cerveja, pegue uma garrafinha daquela e olhe atrás dela no rótulo, desde quando ela é produzida. Veja, nós temos diversas indústrias que passaram por séculos e estão aí funcionando muito bem, obrigado. Mas por que isso ocorreu? Porque tiveram a capacidade de fazer inovações, ainda que pequenas inovações, que nós consideramos inovações incrementais ao longo do período, e outras inovações mais fortes, mais robustas, que são as inovações radicais. Então vamos entender um pouco esse cenário, como que isso vem se desenvolvendo ao longo do tempo, em que nós percebemos ali que na primeira Revolução Industrial, a partir de 1760 a 1840, e percebam que é um espaço muito longo, aqui nós estamos falando de 80 anos aproximadamente para haver uma ruptura de mercado com um padrão que nós já havíamos estabelecido neste mercado produtivo industrial, que é gigante. Hoje nós falamos de mudanças em questões de anos e não de décadas. Aqui nós estamos falando de quase século, né? 80 anos, quase um século. E o que aconteceu de grande mudança dentro desse processo? Foi sairmos de uma produção artesanal, aquela em que um artesão fazia o calçado, fazia a carroça, fazia tudo manualmente, todas as partes de um objeto, para uma produção a vapor. Então ali os teares já começaram a ser industrializados numa propulsão mais ágil, a partir da capacidade da máquina apoiar os processos produtivos, e onde nós já percebemos que a produtividade eleva e as organizações elas observam que isso gera um valor adicional maior, porque ao tempo que eu tenho de remunerar um trabalhador, e aí hora valor de trabalho, o tempo que eu tenho, o recurso que eu tenho disponível para remunerar um trabalhador, a máquina passa a fazer com mais celeridade e eu preciso de menos mão de obra humana e para uma produção maior. Consequentemente, eu baixo os custos de produção e amplio a minha capacidade de venda, seja em escala. Então, eu melhoro a minha performance empresarial, ou posso melhorar a partir de duas perspectivas. Uma, a de custos internos, mas a outra também de escala, a capacidade de abarcar maiores mercados. Mas isso é só o começo, porque quando nós vemos a segunda Revolução Industrial, olhando para a história, que vai de 1850 aproximadamente a 1945, a gente fala aí de um século de transformações, onde a produção já sofre uma influência direta da eletricidade, e aí as máquinas industrializadas começam a ter uma produção gerencial, e aí nós trazemos os teóricos da administração, ou práticos da administração, já que a administração é uma ciência prática, é uma ciência social aplicada. Nós trazemos lá na Europa, Rafael estava trabalhando com as estruturas organizacionais, ou seja, entendendo como as organizações elas podiam se estruturar para melhor ajustar a produção. Por outro lado, Frederick Winslow Taylor estava nos Estados Unidos trabalhando com os processos produtivos, e aí o tempo e o movimento, os processos de mão de obra, a organização da função de trabalho.
Ainda nos Estados Unidos, na região de Detroit, nós tínhamos lá o Henry Ford, que estava, ou Henry, né? Henry, norte-americano, Henry Ford, trabalhando com a produção industrial massificada, né? A produção em série. Então, você desorganiza aquele processo anterior de produção em que o trabalhador atuava em todo o processo produtivo e passa a colocar o trabalhador situado em ações específicas, desmembrando as fases da produção. Então, é uma produção em série e isso, efetivamente, nós passamos a ter ganhos em escala. Mas nada comparado. Se nós olharmos para aquele momento histórico, era muito relevante. Mas concluindo o meu pensamento, nada comparado ao que nós temos hoje, né? Em que nós falamos da mecatrônica, que já vem posterior, já na década de 80 do século passado, uma produção automatizada, robotizada, e agora nós estamos falando da máquina fazendo praticamente todos os processos repetitivos. Cada vez mais nós vamos ter, dentro do mercado de trabalho, essa ocupação de atividades repetitivas pela máquina. E é exatamente aí onde nós chegamos, que é a terceira revolução industrial, que é aquela em que a mecatrônica ela toma o espaço, a robótica toma espaço, em que a gente não precisa mais ter um homem parafusando uma peça em um veículo dentro de uma montadora. Nós passamos a ter aqui um robô fazendo essa função e isso nós ganhamos em celeridade e em precisão. E chegamos à quarta revolução industrial, que é essa que nós estamos vivendo hoje, que aconteceu aí a partir de 2010, mas a gente vê que começa esse movimento a partir da popularização da internet, da acessibilidade à internet. No Brasil nós temos isso acontecendo ali a partir de 96, 98, 2000, o grande boom, e hoje a gente praticamente todos nós estamos conectados, ainda que seja por meio de um smartphone, ao mundo digital. E essa é a quarta revolução industrial, em que eu trago aqui no slide uma visão para vocês da máquina mesmo, da IBM, o robô Watson, que é essa grande máquina em que ele passa a produzir e a responder às demandas da sociedade em termos de conhecimento com mais celeridade do que o homem. Imagina, vou trazer aqui diferentes profissões como exemplo para a gente fazer este comparativo quando a inteligência artificial está em ação comparado ao humano em ação. Vamos pensar aqui que nós estivéssemos falando da área de direito, vamos falar na decisão, uma decisão de mérito de um juiz. O juiz ele tem capacidade limitada enquanto pessoa para compreender o arcabouço jurídico já produzido e o conhecimento jurídico já produzido que a máquina tem. Então, se eu estivesse falando para o robô da IBM, o Watson, produza, a partir deste caso, eu descrevo qual é o caso e digo, a partir desse caso, decida neste processo. Ele faria uma varredura completa de todo o conhecimento já produzido sobre aquela temática do direito e sobre aquele litígio, quais são as partes, haveria ali de compreender também as provas e as análises com uma precisão matemática que um juiz não conseguiria. Mas, por outro lado, as particularidades do caso, as nuances específicas do caso, a máquina ela também não conseguiria compreender. É uma linguagem binária, 0 ou 1. A máquina faz a leitura a partir disso. Ela tem um olhar reto, ou sim ou não. Já o ser humano ele consegue entender nuances e especificidades sobre cada caso, sobre cada tema. Ainda que todas as evidências estejam postas para um aspecto processual, pode ser que uma única evidência ela desmonte todas as outras evidências produzidas, e aí de maneira ilícita mesmo produzidas, para chegar a uma condenação. E isso a máquina pode não perceber. Do mesmo modo, na medicina, vamos pensar quem consegue fazer uma leitura de todo o conhecimento sobre a melhor técnica em uma cirurgia de apêndice, por exemplo. A máquina. Então seria melhor quando uma pessoa estivesse com o apêndice inflamado e precisasse a remoção do apêndice, deixar que um robô fizesse essa cirurgia. Só que o robô não consegue entender uma intercorrência de maneira imediata.
Haverão dentro do sistema fisiológico mudanças durante uma cirurgia que o médico passa a perceber, inclusive pelo olhar da expressão de coloração da pele do paciente ou de outros aspectos clínicos antes mesmo de se sair de um resultado bioquímico da reação que está acontecendo no corpo e o robô tomar essa decisão de imediato. Então, por isso, certos aspectos da ação humana dentro dos processos produtivos jamais serão substituídas pelo robô. E isso eu tenho uma consciência pessoal particular para afirmar. Agora, tudo aquilo que for repetitivo, aí sim, nós teremos a ocupação da máquina, a inteligência artificial, substituindo o humano. E nós vamos ter possibilidade de trabalhar melhor com outros conteúdos, com outras atividades que não sejam braçais, que não sejam repetitivas. E poderemos ampliar a nossa capacidade de conhecimento sobre o mundo, a nossa visão de mundo, propriamente dito, e construirmos novas oportunidades, especialmente para a melhoria de vida, para a saúde, para a longevidade, como nós vamos ver um pouco a seguir. Olha aqui, nós estamos falando de realidade, nós não estamos falando aqui hoje de futuro. A robô Érica é âncora ou seja, poderá ser, mas já há âncora robô de telejornal no Japão. É uma atividade repetitiva. Se eu coloco um texto, coloco imagens, o robô pode ler. A perspectiva dos âncoras de jornais de bancada que nós vemos hoje no Brasil nas TVs abertas poderão ser substituídos sem nenhum problema pelo robô. O apresentador pode ser. Agora, quem pensa a notícia, quem encontra a notícia, quem seleciona a notícia, quem com critérios éticos e padrões de relevância pode perceber a notícia, certamente isso é um pouco mais confuso para a máquina, até porque ela vai seguir padrões. E tudo que sair, que tiver uma intercorrência em relação ao padrão, o que sair do padrão, a máquina não vai conseguir fazer essa seleção com precisão. O IBM Watson é o robô que nós mostramos ali no slide anterior, a imagem. Pode substituir um médico? Nós estamos falando aqui que ele tem uma inteligência de varredura na rede global, que tem dentro de conhecimento na rede global sobre determinada técnica, ele tem essa capacidade. Substituir, será? Talvez de apoiar o médico, como já tem, né? Nós estamos vendo aí a inteligência artificial, a telemedicina a todo vapor, e o que é um grande benefício para a sociedade. Eu vou dizer para vocês aqui um exemplo prático, o que é uma oftalmologista ou um oftalmologista na cidade de Porto Alegre, fazendo um exame em um paciente, uma pessoa, um cidadão que precisa do atendimento em uma microcidade lá no interior do Rio Grande do Sul. E falando de portos, como nós aqui em Porto Velho, na cidade de Porto Velho também, um médico poderia fazer um atendimento e pode fazer um atendimento em uma cidadezinha periférica do estado, que sai inclusive da rota de passagem. Aqui no estado de Rondônia, nós temos uma BR, uma única BR que corta todo o estado e várias cidadezinhas periféricas que não têm acesso a muitas especialidades. Isso é o que está acontecendo e nós já podemos fazer uso, e felizmente podemos fazer uso porque é o benefício para a sociedade. Nós estamos falando de qualidade de vida, nós estamos falando de saúde, nós estamos falando de longevidade. Os órgãos que já são impressos em impressora 3D, ou seja, célula, tronco, sendo cultivado em laboratório para produzir órgãos. Hoje nós temos várias pessoas no mundo precisando de órgãos, rins, coração, pulmão, fígado, estão na fila de transplante. Você imagina que a partir das nossas células a gente conseguir produzir um órgão em laboratório que possa ser substituído. E tudo isso é mercado de trabalho, nós estamos falando de uma evolução. Então, aqui, buscando os fundamentos do mercado de trabalho, esse já é um cenário atual, nós não estamos falando aqui de um cenário futuro. O que nós podemos aprender com a Bia, assistente virtual do Bradesco? E a Bia aqui nós precisamos ressaltar que ela já é filha do Watson, já é uma inteligência artificial produzida a partir da inteligência artificial do Watson pela IBM como um serviço prestado ao Bradesco, uma entrega de uma inteligência, de uma máquina, de um robô para atender os
clientes do Bradesco, do Banco Bradesco. Então, olha aqui algumas imagens. Nós estamos aqui, ó, Israel produzindo rim biônico. Fantástico! Quantas pessoas aí em máquinas de hemodiálise sofrendo. Nós temos aqui, ó, a produção de órgãos em laboratório por meio de células-troncos. Então, com tecido humano, cientistas imprimem coração em 3D pela primeira vez. É uma produção em 3D mesmo, como a gente entra aqui na Unir, nós temos laboratórios que têm as impressoras em 3D, e elas, sei lá, este controle aqui que está na minha mão pode ser projetado aqui no meu computador, conecto a impressora 3D e a própria máquina faz isso de imediato. Então eu vou começar a ter uma customização na produção, por exemplo, e vamos falar um pouquinho disso na próxima aula, que são os cenários estabelecidos aí pelo Fórum Econômico Mundial lá em 2017, que isso é uma tendência que nós temos para o mercado. Redes de hotéis, exemplos aí, ó. Agora os mordomos são robôs, então se você pede, está num quarto de hotel, que nós vamos falar um pouquinho disso, até porque os hotéis também estão se transformando, especialmente a partir do Airbnb, né? Esse sistema de locação de imóveis que você pode locar tanto por temporadas, períodos, mas também por diárias e em residências, com uma qualidade o anfitrião, com uma qualidade fantástica. Mas nós temos os robôs aí que são mordomos. Se você pediu estar no quarto de hotel e pediu uma refeição, não é mais uma pessoa que vai levar para você, já é um robô. Então, veja, eu não tenho que pagar FGTS, eu não tenho que ter as contribuições sociais, eu não tenho 13º, eu não tenho férias. O Boticário lançou aí recentemente um perfume produzido por inteligência artificial. Então veja, será que aí os químicos e bioquímicos que trabalham na produção de perfumes estão com os dias contados para a sua atividade profissional? Fica essa pergunta para vocês. Aí as construções modulares, todas a partir de impressoras 3D, constrói-se os blocos, prédios de 6, 15, 8 andares montados em fração de dias. 15 dias, 10 dias, tudo isso que nós estamos falando é uma realidade. Vou chamar a atenção de vocês para esta imagem que está aqui no slide sobre um professor robô ministrando uma aula, certamente aqui uma aula de cálculo, né? Nós estamos falando aqui de funções, nós estamos... O que acontece? Será que, ao invés de eu estar falando com vocês, se essa aula fosse ministrada por um robô, uma varredura global, um cenário muito mais abrangente, a minha capacidade intelectual é limitada, a da máquina é limitada à rede global de computadores. Então, eu não tenho a capacidade de processar, de ter acesso e de processar informações em fração do que a máquina tem. Mas, consequentemente, como a máquina estaria tendo essas nuances de localidade, de precisão, de entendimento de uma cultura local, do como nós que estamos situados aqui no estado de Rondônia, ou o cenário brasileiro, podemos ser diferentes ou semelhantes destes padrões internacionais. Eu disse para vocês no início dessa aula que a administração, o estudo da administração e como profissão e ciência no Brasil, nós estamos tão desenvolvidos como em diversas outras áreas do mundo. Mas as características regionais, elas têm particularidades que só aqui nós podemos estudar. Nós temos pesquisadores brasileiros que estudam temas específicos dentro da administração, especialmente na esfera pública. Nós temos problemas dentro da esfera pública que são só nossos. Então, essas características particulares só podem ser compreendidas por nós. E como é que a máquina vai aprender isso antes mesmo da gente inserir esses dados dentro da rede global? Como que ela vai coletar, ter acesso, por exemplo, a comunidades ribeirinhas para compreender aqueles cenários antes que um pesquisador faça um estudo, colete dados e insira isso numa plataforma global por meio de uma publicação de um estudo? É preciso, a gente tem que olhar esse momento antecedente também. Estamos falando aqui da máquina como apoio, também a inteligência artificial como apoio aos investimentos financeiros. A gente está vendo uma mudança dentro do mercado financeiro. Estamos falando aí das criptomoedas, os blockchains, né, as formas de segurança dos dados, as proteções dos dados, como que isso está em transformação dentro do mercado financeiro.
Temos uma outra realidade, uma mão mecânica, quando eu falo a minha geração, lá na década de 80, nós víamos filmes com esses modelos de humanos e máquinas, aí os cyborgs, uma parte homem, uma parte máquina, a gente via aquilo como ficção científica. Hoje, na realidade, hoje é uma realidade. Lá na década de 80 era ficção científica. Hoje é realidade, né? E aí? O que muda para nós? O que essa Revolução Industrial 4.0 exige dos administradores? Qual é o nosso repertório a partir de agora? Nós voltaremos, nesse momento, ao início da aula. Não são os mais fortes e nem os mais inteligentes que sobrevivem. São os que melhores se adaptam. Então, nós, como profissionais da adaptação, e isso eu digo para vocês porque a administração nasce a partir de uma convergência, uma confluência de conhecimento de várias ciências. Eu digo aos meus alunos que a administração é uma ciência e uma profissão sem preconceito. Cabe todos e conversamos com todos. Conversamos com a medicina, conversamos com a engenharia, com o direito, com a contabilidade, com a economia. Aqui é onde nós nos situamos com conforto. É na multidisciplinaridade e na interdisciplinaridade. Eu posso estar aqui falando com vocês sobre um tema da administração e aplicando um conhecimento da psicologia dentro da área de comportamento humano, seja para as relações trabalhistas, mas também para as atividades que são inerentes à nossa área de marketing dentro da administração. Então, este é o primeiro ponto. Nós temos o benefício de termos nascido como área científica transversal na disciplinaridade e também multi na disciplinaridade. Multi porque são muitas disciplinas, muito conhecimento que compõe o nosso currículo, o currículo do administrador, na formação do administrador. E um segundo ponto é a nossa capacidade de entrar dentro de áreas de conhecimento de outras áreas científicas, como, por exemplo, entrarmos nos conhecimentos da engenharia, que é muito fantástico. Nós, como ciência, não ficamos limitados aos nossos conhecimentos. Nós nascemos a partir do conhecimento de outras ciências e continuamos fazendo esse acesso. Então, aqui eu digo para vocês, eu fiz uma breve apresentação de cenário nesta aula 1, falamos sobre essa transição a partir de uma metáfora em que nós trouxemos a imagem aí da adaptação dos animais pré-históricos, né? E a partir do Big Bang, como isso impactou na vida de muitas espécies e a própria existência dessas espécies, e como isso se aplica ao mercado de maneira geral, e como o mercado de maneira geral abraça, aloca aí a nossa relação de mercado de trabalho, porque nós somos apenas um mercado dentro do mercado global. O mercado de trabalho é só um deles. Como que nós, enquanto mercado de trabalho, para essa disciplina Fundamentos do Mercado de Trabalho, nos encontramos dentro desse movimento de transição, de adaptação constante, especialmente no movimento global de tecnologia, de inteligência artificial e de transformações mais robustas a cada espaço de tempo menor. Então, nós falamos sobre a evolução do mercado de forma geral, as mudanças tecnológicas que estão ocorrendo dentro deste mercado e a inteligência artificial dentro do contexto de mercados contemporâneos. Na nossa próxima aula, nós falaremos sobre as análises de cenários a partir do que foi diagnosticado pelo Banco Econômico Mundial, né, no Fórum Econômico Mundial. Falaremos de emprego e empregabilidade, as competências profissionais necessárias para manter a nossa empregabilidade ou mantermos a nossa empregabilidade e as teorias econômicas e mercado de trabalho. Como que algumas teorias econômicas elas explicam esta relação de oferta e demanda no mercado de trabalho. Aqui nós encerramos algumas referências que estão aí para vocês, utilizadas referências digitais, que são para livre acesso. E muito obrigado a todos vocês por acompanhar esta aula até este momento. Para quem ficou aqui, um abraço e nos vemos na nossa próxima unidade de ensino. Lá nós faremos essa visão
essa retrospectiva dos cenários construídos pelo Fórum Econômico Mundial. Falaremos de emprego e empregabilidade, conceitualmente e aplicação, e também das teorias econômicas, como elas analisam esta relação de trabalho e emprego. Um abraço a todos vocês, bons estudos aí na disciplina Fundamentos do Mercado de Trabalho.